Agora, diretão até às 11h30 da manhã e nesse exato momento te trazendo um destaque internacional. Olha só, o Google está sendo acusado de monopólio. Eu vou pedir para a nossa produção rodar um boletim Tech News no qual o nosso Carlos Aros explica melhor essa história para a gente. Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação, com Carlos Aros. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa o Google de manter monopólio nos serviços de buscas e de anúncios na internet. O processo em tramitação em Washington já pode ser considerado um divisor de águas para o segmento da indústria de tecnologia, que tem um modelo de negócios baseado em publicidade, como ocorre com Google, Facebook e outros. O Google é acusado de manter o monopólio por meio de contratos de exclusividade mantidos com outras companhias e que impedem a concorrência. Os detalhes desse processo, revelados pelo jornal The New York Times, mostram que a acusação se baseia em contratos bilionários mantidos entre o Google e companhias como Apple, por exemplo, para garantir que o buscador da empresa seja a ferramenta padrão de buscas nos dispositivos. O Departamento de Justiça norte-americano argumenta que o monopólio promovido pelo Google impede a inovação e trava a concorrência. O Google respondeu dizendo que o processo não beneficia os consumidores. Pelo contrário, a empresa diz que caso o modelo de negócio fosse outro, os custos dos smartphones seriam maiores e os serviços de busca disponíveis para a população teriam qualidade inferior ao buscador Google. O principal ponto a respeito do processo em andamento não é a atuação do Google para preservar a maior fatia de mercado. O que deve ser investigado, e tudo indica está sendo, são as práticas ilegais embutidas nessa estratégia agressiva, que usa o poder econômico da empresa e a enorme base de usuários para se prevalecer sobre a concorrência. Essa agressividade, aliás, é típica das Big Techs, o que leva a crer que o Google é apenas o primeiro da fila na mira das autoridades. Vale lembrar, há poucas semanas, os CEOs da Apple, Amazon, Facebook e do próprio Google prestaram depoimentos ao Congresso dos Estados Unidos em uma comissão que analisa práticas nocivas ao mercado, como truste e monopólio. É preciso ainda confirmar se há de fato ilegalidade nas ações do Google. E é preciso também reconhecer que mesmo com a predominância sobre os mercados de buscas e de publicidade online, o Google é um dos grandes fomentadores da inovação no mundo todo, com participação em diversos polos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Talvez repensar o modelo para que a força das gigantes não sufoque os pequenos empreendimentos seja necessário. Mas as Big Techs têm um papel fundamental e preponderante no ecossistema de inovação e, claro, na preferência dos usuários. Muito bem, tá aí o nosso Carlos Aros, o homem que manja de tecnologia nesta emissora de rádio e televisão. Ô, Joel Pinheiro, uma perguntinha, uma curiosidade minha. Se Joe Biden fosse presidente americano, isso aconteceria com o Google ou não? Bom, acho que com certeza sim, o Biden é preocupado também, o Partido Democrata, até mais do que o republicano hoje em dia, se preocupa com os monopólios, mas acho que é algo que vai correr também se o Trump for reeleito, a mesma questão continua. O poder de algumas grandíssimas empresas com agravante, na internet, quase todos os modelos de negócios são nesse sistema do ao vencedor leva tudo, winner takes all, ou seja, quanto maior você for, mais isso te dá vantagem. Quem vai querer entrar numa rede social menor? O fato dela ser menor é em si um ponto contra ela. Então você tende a fazer grandes campeões e acabam dominando tudo aí no mundo da internet, das redes sociais. O Google também, uma plataforma de busca, quanto maior e quanto mais acessos tiver, mais ela se torna valiosa para quem quer acessá-la. Enfim, é uma situação difícil, eu não vejo uma solução simples também, mas eu acho que temos razão sim em estar de olho num poder muito grande que algumas empresas de tecnologia possam concentrar, algumas poucas empresas. Boa. Paulinha, quero ouvir sua opinião também. É isso que o Joel falou, é verdade. E uma das práticas dessas Big Techs é comprar as menores, né? Então, às vezes, você tem ali alguém que inventou uma coisa bacana, tipo um Instagram, e aí vai lá o dono do Facebook, compra o Instagram, compra o WhatsApp, e aí vai virando um conglomerado muito grande, realmente com muito poder nas mãos. Então, tem que ficar de olho mesmo. E são coisas novas, né? Um novo mercado que merece sim ser observado e talvez ter novas regras, não sei, porque de fato a gente tem inovações pequenas que acontecem, mas elas acabam fagocitadas pelas grandes, né? Eles observam aquilo bem como
um ativo e compram, porque realmente são muito ricas e tem esse monopólio do dinheiro, inclusive, né? Muito bem, tá vendo, Adrilles Jorge? Não é só você que tem palavras robustas no vocabulário. Paulinho usou fagocitadas agora. Fagocitada eu acho genial. Maravilhoso. Isso daqui. Aprenda, Adrilles, por favor. Veja bem, eu não tenho nenhum problema em relação ao Google, não. É diferente um monopólio, por exemplo, de uma atividade de governo, por exemplo, exploração de petróleo, do que, eventualmente, uma empresa se sobrepor às demais pela sua competência e eficácia. O Google, e ele já vem instalado em computadores, em celulares, em smartphones, né? Ele tem exatamente essa hegemonia porque ele dá maiores informações, uma amplitude maior. Agora, existem várias diferenças nesse sentido. Por exemplo, o monopólio de um Facebook ou de um Twitter, onde há ali opiniões, onde há uma democracia de princípios e valores e visões de mundo, aí é complicado. E aí eu retomo essa discussão. Porque quando você tem uma empresa que monopoliza um tipo de opinião, por exemplo, que cola discurso de ódio em princípios conservadores e em outros princípios progressistas, ela dá ampla visibilidade, aí sim acontece esse fenômeno que agora o Joel subrepticiamente está concordando comigo, que é exatamente o globalismo de você criar e impor um único tipo de opinião que sufoca demais. Não venha me dizer que isso é teoria da conspiração, Joelzinho, porque o próprio Zuckerberg já foi inquirido exatamente no Congresso dos Estados Unidos, exatamente sobre esse princípio, e ele mesmo já admitiu que no Vale do Silício, a empresa onde é sediado o Facebook, a maioria das pessoas são progressistas e direcionam as bases dessas redes sociais para esse tipo de progressismo. Ou seja, em relação ao Google, calma. Em relação ao Google, que é um mercado de negócios que possibilita uma maior verificação de busca, aí sim, mais ampla em relação à informação, eu acho que não tem nenhum problema. The winner takes it all, como diz o ABBA. Nesse sentido, tudo bem. Agora, em relação ao Facebook, Twitter, eu acho que deveria ser exatamente criada um tipo de legislação, porque aí não é só uma empresa privada, é uma empresa privada que dá voz às pessoas e é um princípio de democracia e pluralidade de vozes. Isso sim, esse tipo de monopólio, que deve ser de alguma forma mediado não só pelo Estado dos Estados Unidos, como por todos os estados. Tem que ter uma legislação mais coerente nesse sentido. Você queria falar, Joel? Sim, o Facebook ele foi inquirido pelo Congresso americano justamente por ter dado campo aberto, numa época, lá uns anos atrás, a todo tipo de fake news e teoria da conspiração, inclusive do povo que fica repisando esse tal de globalismo, que é o globalismo isso, globalismo aquilo. Por isso que o Congresso chamou o Facebook à responsabilidade, falou, olha, você não vai fazer nada, você vai permitir que fake news adultere a nossa democracia assim, de forma solta, sem ter um tipo de controle? Por isso que os congressistas chamaram o Facebook a tomar alguma atitude, e não é fácil, viu? Eles tentam ter algumas, mas sempre vai ter algum critério um pouco, às vezes, injusto, às vezes subjetivo, às vezes uma coisa que não deveria ser cerceada acaba sendo, outra absurda acaba tendo livre curso. Então, a situação das redes sociais não é fácil nesse sentido. Não é fácil. Mas eu reforço. Você tem que sim se preocupar quando algumas empresas têm um poder econômico sobre a vida das pessoas muito grande. Ver essa preocupação e ter essa preocupação não é aderir à teoria do tal do globalismo que estaria sendo imposto sobre nós. Joelzinho, eu sugiro que você veja a inquisição lá do nosso querido Zuckerberg, que ele fala exatamente isso. Ele fala explicitamente isso. Os meus fact-checkers que vão examinar discurso de ódio, o que é ataque à democracia, o que é fake news, são todos progressistas. Ele falou isso. Não é teoria da conspiração. Isso, a partir do momento que você tem um filtro... Deixa eu falar, Joelzinho. A partir do momento que você tem um filtro de fact-checkers que são alinhados com um princípio... Gente, o CEO do Twitter é um doador peremptório do Partido Democrata. A partir do momento que você tem exatamente um alinhamento ideológico, sociopolítico, em nome de um princípio de mundo, é lógico que você vai atribuir fake news, discurso de ódio, discurso antidemocrático a quem você deseja combater do ponto de vista político. É engraçado que essa pauta remete a exatamente a que a gente estava falando, né? Ou seja, corporações, redes sociais, grandes empresas monopolizam não só os negócios, como um princípio de mundo. E esse é o princípio, Joel. Aprenda do globalismo. É isso.
Adriles, vamos lá. Primeiro, o globalismo se refere à tese de que órgãos multinacionais estão dominando tudo. Também. É que você às vezes volta nisso. Mas uma pessoa pode ser de direita ou de esquerda e se guiar por princípios objetivos na hora de filtrar a informação. Pessoa de direita ou pessoa de esquerda não quer dizer que ela, então eu vou botar minha visão aqui e vou acabar com o contraditório. Não é verdade. A pessoa pode se guiar por princípios objetivos e imparciais. Muito bem, mas princípios objetivos e imparciais são muito mais bem difundidos e muito mais bem dialogados quando você tem conservadores e progressistas. Isso não acontece, por exemplo, um exemplo local. Na mídia brasileira, tem 99% de esquerdistas nas redações. No Facebook, tem 99% de progressistas. Se você não cria uma pluralidade de pessoas e percepções de mundo, você não vai criar uma imparcialidade de critérios objetivos e imparciais, porque esses critérios objetivos e imparciais serão filtrados por um critério subjetivo de percepção de mundo. Você percebe? Então, se você cria uma pluralidade maior de pessoas com opiniões distintas, eu, você, o Vini, a Paulinha, se todo mundo globalizado, se todas as corporações fossem como o Morning Show, a gente viveria, de fato, numa democracia de opinião. Ok, podemos girar? Vocês já cansaram de falar já? Eu não, posso falar mais horas. Não, mas eu cansei.